Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor político, moral ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, vamos lá pôr o direito às claras. A Autoridade Geral Tributária emitiu no dia 2 de abril 2 documentos que estão a criar algum alvoroço. Um deles fala da necessidade dos contribuintes aderirem à regularização excepcional dos seus cadastros, e isto resulta do novo Orçamento de Estado que foi aprovado para o ano de 2024, e o outro menciona a necessidade de liquidação de quaisquer dívidas à Autoridade Geral Tributária para que se possa concluir validamente um processo de importação de mercadorias. Tu tens acompanhado essa discussão, sabes do que é que se trata? Vamos lá ver. Há um documento que é emitido pela AGT que atesta que o contribuinte está em situação fiscal regular, ou seja, não tem dívidas, a AGT. Antes este documento era chamado de certidão de não devedor. Agora ele tem o nome de certificado de conformidade tributária. É muito comum as empresas, por exemplo, precisarem deste documento para participarem em concursos públicos ou privados para prestar serviços ou para vender bens a outras. Na indústria petrolífera, por exemplo, as operadoras, os grandes players da indústria petrolífera, quando abrem concursos desta natureza, juntem este documento a atestar que não têm dívidas nem a Segurança Social nem a AGT. Agora, para a emissão desse documento, o contribuinte vai precisar de atualizar o seu cadastro junto das repartições fiscais. Claro está que antes de atualizar o seu cadastro, os técnicos dessa repartição fiscal vão fazer uma verificação daquilo que é o histórico de dívidas ou não deste contribuinte. E só depois de atestarem a inexistência de dívidas é que vão atualizar o cadastro e eventualmente emitir este tal certificado de conformidade tributária. A questão aqui é, no caso de verificar que há existência de valores em dívida, a atualização do cadastro não só não vai ser feita, como o contribuinte vai ser devidamente notificado de um auto de transgressão pela não entrega da declaração em falta e, naturalmente, consequentemente, pelo não pagamento deste imposto. E aí aquele documento que eu referi, um dos documentos que referi, fala inclusive imposto, multas, juros. Se houver multas, impostos e juros em dívida, o cadastro não é atualizado e é levantado um auto de transgressão contra este contribuinte. Mas então que relação é que isto tem com a questão da importação, que vem então no outro documento emitido também pela Autoridade Geral Tributária no mesmo dia 2 de abril? A entidade importadora, portanto, que traz bens, que traz mercadorias para Angola, tem de submeter uma declaração aduaneira com informação do que está a trazer para Angola. E aí junta naturalmente todos os documentos comprovativos e faturas e documentos alfandegários, portanto isso está tudo regulado na lei, mas não é este o nosso foco hoje. Esta declaração é feita através de um sistema automatizado que já está disponibilizado no site da AGT, que se chama Azicuda. Vou abrir aqui um parênteses só para dizer que neste site, neste portal do Azicuda, não tem só informação em relação a importações e exportações, tem informação variadíssima, inclusive que interessa tem informação, por exemplo, sobre matérias de entrada e saída do país referentes a viajantes, aquelas questões de quanto dinheiro nós podemos tirar, quanto dinheiro nós podemos trazer, aquelas questões de quais são as mercadorias que estão ou não estão isentas de pagamentos alfandegários quando nós chegamos pelo aeroporto. Mas então, voltando ao tema, o que é que vem dizer este documento da Administração Tributária em relação à importação? Vem dizer que se determinado importador tiver dívidas tributárias, ou seja, fez lá o cadastro ou tentou fazer o cadastro, verificou-se que tem dívidas tributárias, ele tem que ir ao Azicuda fazer a declaração de importação. Se verificar que ele tem dívidas ao fisco, portanto, à Autoridade Geral Tributária, ele não pode concluir validamente o processo de importação sem antes resolver as dívidas fiscais que tem. E a consequência última pode, inclusive, ser perder todas as mercadorias do processo de importação a favor do Estado. Mas atenção, isto não é uma coisa automática. O alvoroço que está a ser causado é porque, feliz ou infelizmente, tem sido espalhada a notícia desta forma. Havendo dívidas ao Estado, a mercadoria é dada como perdida a favor do Estado. Não, não é assim. O processo não é automático. Há processos naturalmente administrativos. A ideia aqui não é concluir que há dívidas e declarar as mercadorias perdidas a favor do Estado. O que a Autoridade Geral Tributária quer é forçar, inclusive, um diálogo, e há mecanismos para isto, há mecanismos para o contribuinte entrar em diálogo, entrar em acordo, eventualmente até fazer acordo de pagamentos em prestações
com a autoridade tributária, mas o que a autoridade tributária quer é encontrar formas de recuperar estes valores, de recuperar estes pagamentos que estão em dívida à autoridade geral tributária por outros impostos. Estamos a falar de impostos de rendimento de trabalho, estamos a falar de impostos de selo, estamos a falar de, enfim, de uma panóplia de impostos que existem no nosso ordenamento jurídico e devem ser liquidados periodicamente ou não, uma vez, dependendo do ato que for, à autoridade geral tributária. Portanto, o que se pretende é que haja, de facto, uma responsabilização dos contribuintes no sentido de liquidarem as suas dívidas. Mas fez-se este link aqui com a importação e isto tem um peso muito grande. Porquê? Porque quanto mais tempo demorar o processo de importação, muito mais caro fica para o contribuinte que está a importar. Porque não é só o custo da importação em si dos direitos alfandegários. Acaba por ficar uma mercadoria por prazo acima daquele que é previsto desalfandegar. Esta mercadoria pode eventualmente ser preciso remover para um estaleiro, custos. Esta mercadoria pode ficar no estaleiro tempos e tempos, depósito, armazenagem, custos. Portanto, o que se pretende de facto aqui é que o contribuinte seja forçado a conversar com a Autoridade Geral Tributária, a procurar a Autoridade Geral Tributária para regularizar a sua situação fiscal antes de fazer estes processos de importação. Já agora, e uma nota muito rápida, porque também tem estado a ser questionado bastante, a questão da pauta aduaneira. Muita gente pergunta o que é isto da pauta aduaneira. Naturalmente, quem faz importações sabe o que é a pauta aduaneira, mas a pauta aduaneira é nada mais, nada menos do que um documento onde traz a descrição de todas as mercadorias que eventualmente o legislador pensou, descreveu, que podem ser alvo de importação e traz as taxas a pagar para cada um dos itens. A pauta aduaneira que está em vigor agora foi aprovada pelo Decreto Legislativo Presidencial 1/24 de 3 de janeiro e nesse documento diz-se que o que ela pretende é promover o aumento do desenvolvimento da produção nacional, fazendo isto como? Diminuindo as importações, aumentando as exportações, para desta forma aumentar os postos de trabalho e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos nacionais. Só para que tenham uma ideia, alguns produtos considerados básicos e de alto consumo sofreram agravamentos significativos. O feijão, por exemplo, sofreu um agravamento de uma taxa de 10% para 15%. O óleo vegetal subiu de 0% para 40%. O açúcar subiu de 20% para 40%. Isto em janeiro, quando a pauta foi lançada, a administradora da Autoridade Geral Tributária disse que estavam acautelados os mecanismos para que estes aumentos nas taxas não se refletissem no aumento de facto do preço destes bens que fazem parte naturalmente da cesta básica. Aqui a intenção é aumentar as taxas de importação para obrigar o consumo da produção nacional. A ideia é consumir estes bens básicos que também são produzidos em Angola, em vez de irmos buscar estes bens que vêm do estrangeiro. Daí a escalar, daí o agravamento da aplicação das taxas destes bens quando eles são importados. A vossa opinião é sempre muito importante para mim. Lembrem-se que o propósito da página não é comparar a realidade com o que diz a lei. O propósito da página é dizer o que diz a lei, é tentar explicar-vos de uma maneira simples, de uma maneira leve, de uma maneira não muito jurídica o que diz o ordenamento jurídico, para desta forma vocês poderem exercer os vossos direitos da melhor maneira e cumprir as vossas obrigações da melhor maneira. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, que é onde tem os vídeos completos. Até lá, um abraço!